Boa tarde, eu estou aqui só porque eu sou esquisita. Eu vim aqui para dizer que eu sou quase um alien, né? Só falta a cor verde. E aqui eu estou falando aquele sujeito, o esquisito, que não se enquadra em determinados padrões estabelecidos por alguns grupos, né? E fica sempre sendo estranho. Então, minha esquisitice começa com o meu nome, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Consuelo é um nome bizarro, porque é raro, né? E até hoje eu encontrei uma Consuelo viva, além da Baby Consuelo, que trocou para Baby do Brasil, eu imagino, porque ela não aguentou a solidão, coitada. Então, eu queria entender, assim, nunca tive a oportunidade de entender. A minha mãe escolheu esse nome e era uma professora de inglês. E o nome espanhol, para mim, não faz sentido nenhum. Mas ela escolheu, e ainda por cima o nome quer dizer consolo. Aí eu fiquei pensando, poxa, consolo? Caramba, né? Que nome pesado. Aí criei uma teoria assim minha, que ela queria uma coisa, aí quando ela olhou a criança, ela pensou, não é bem assim, né, que eu esperava, mas é um consolo, tá aí, a criança está saudável, né? Tudo bem. Então, nasci Consuelo, fiquei Consuelo, e se a esquisitice terminasse por aí, estava ótimo. Mas aí, meus pais se separaram, estava morando sozinha com a minha mãe, e aí um belo dia, quando eu tinha 5 anos, ela morreu na minha frente. Acontece, né? São as esquisitices que estão fora da gente, acontecem para nos dar uma surpresa. Mas isso é normal. Tem várias pessoas órfãs. Nada demais até aí. O grande lance é que eu sou filha, né, de um pai que é um astro do rock gaúcho. Escreveu um livro, agora uma biografia polêmica. E, assim como hoje, na época, né, dos meus 5 anos, dificilmente ele poderia ter condições de cuidar de uma criança. Aliás, nem de si mesmo eu acho que ele tem condições plenas. Então, as minhas visitas a ele eram sempre cheias de surpresa, né? Cada dia era uma mulher diferente, que me olhava com aquele sorrisinho meio assim, amargurado. Ai, tu tem uma filha. E, além disso, fatos inusitados, como, por exemplo, um dia eu queria um achocolatado, aí ele diz assim, filha, vai lá, prepara. Eu disse, pai, não tem colher, porque tinha uma pilha de 1 metro de altura na pia, esperando para ser lavada, e todas as colheres estavam sujas. Aí ele pegou uma suja, lambeu e disse, toma, pega essa aqui, está pronta. Então, vocês imaginam que exemplo de pai, né? Assim, uma coisa, ele, com certeza, a minha família ficou muito preocupada com essa influência paterna sobre a criança e decidiu, então, me rifar. E aí, quem pegou a bomba foi a minha avó e meu avô, também pais do meu pai. O que aconteceu, então, foi que eu passei a morar com eles e a minha avó, muito amorosa e preocupada, ela tinha um probleminha, assim, ela era uma pessoa que não tinha senso estético, não tinha uma preocupação estética. A grande preocupação dela, na realidade, era que eu tivesse bem, né? Porque eu tenho a mesma doença da minha mãe, que matou ela, asma, e, além disso, tem rinite, então ela me socava de roupa sempre, porque eu devia estar agasalhada do frio, e não importava muito que tipo de roupa, que cor de roupa era, então era uma combinação bizarra. Nisso, eu tomava corticoide por causa da asma, então eu também era inchada, gordinha, e aí, para complementar a história toda, eu tive piolho, e aí, na praticidade da minha avó, ela disse, vamos raspar a cabeça dela. Beleza. Aí vocês imaginam o quadro da criança, que já é meio traumatizada, né? Perdeu a mãe, numa situação meio trágica, asmática, fanha, que eu sou até hoje, gordinha e cabelo raspado. Aí o pessoal olhava para mim e dizia, será que é menina ou é menino?
teu nome termina com O, né? Deve ser menino. E aí eu ficava assim, naquela situação de exclusão. E aquilo me gerava, evidentemente, quando criança, muito mais um sofrimento. Mas eu resolvi mudar, assim, virar a minha página da minha vida. No 4º ano eu disse assim, ok, se eu não sou pop, eu tenho que me instrumentalizar de alguma coisa que me dê algum tipo de amigo, né, que eu consiga conquistar um grupo para mim. E aí eu decidi que esse grupo ia ser a professora, que me pareceu, na época, muito lógico. Afinal de contas, eu tinha capacidade de estudar e de me dar bem na escola. Então, eu decidi que eu ia estudar mesmo para ser a melhor da turma. E, de fato, aconteceu. E consegui conquistar várias professoras ao longo da escola. Eu era sempre a melhor aluna, aquela professora que estava ali na frente, amava, porque antes dos alunos pensarem em responder uma pergunta que ela fazia, eu já estava lá, eu sei, já completava o que ela dizia. Então, aquele aluno que a professora ama, né? Beleza. Fui amiga de muitas, inclusive, tenho uma gratidão enorme, porque viraram quase minhas mães, eu frequentava a casa delas, e ganhava carona, ganhava presentes, tinha uma vida bacana. E tudo teria tido, assim, né, um final feliz. Seria até hoje, provavelmente, uma CDF bem bonitinha, se não fosse o fato de que, quando eu tinha 9 anos, meu avô morreu, também na minha frente. Aí vocês vejam, né, pessoal, não passem na minha frente, gente, é um perigo. Morreu. E a minha avó, coitada, ela entrou numa depressão tão profunda que ela só conseguiu realmente se livrar quando ela reencontrou um ex-affair dela antigo. E aí foi aquele caso lindo de amor, né? Ele também estava viúvo. E aí eles decidiram se casar. É tudo lindo e romântico para ela, né? Não fosse o caso de que ele era militar reformado da Assembleia de Deus e ainda por cima puxava uma asa para a guriazinha nova, inclusive para mim. Então eu peguei, decidi puxar o meu carro e disse, não, vou morar então com meu pai. Está na hora, né? Estou maiorzinha, consigo lidar com meu pai. Aí fui morar com meu pai. Foi fantástico, porque meu pai tinha casado com uma fã dele. Então, ele tinha 30 anos, a fã tinha 15 e eu tinha 10. Era linda a escadinha. A gente andava na rua, parecia 3 irmãos. Fantástico. E aí eu resolvi também, para me adaptar à vida com ele, entrar para o mundo do rock and roll. E eu estava bem na pré-adolescência, né? Quem tem mais ou menos a minha idade deve lembrar, eu virei grunge. Então, eu andava de bermudão, camiseta larga, tudo de preto, cruz virada no pescoço, cara de má. Só que aí entrou a bizarrice, né? Eu não quis abandonar os estudos. Então, eu era a melhor aluna da escola, tinha até uma gangue na escola, mas andava assim, e dava peitaço, né? De, olha só, pichava, fazia horrores. Enfim, já era, por si só, esse quadro já se cria assim, algo, no mínimo, estranho, né? Sui generis. Aí, não fosse isso, eu ainda conheci uma colega que fazia ginástica, e eu entrei para a ginástica por causa dela, me apaixonei pelo esporte na hora. E aí foi interessante que agregou mais uma esquisitice na minha vida, porque eu comecei a frequentar, eu sendo pobre, um clube de gente rica, na época, que fazia ginástica, e andava direto com as minhas amigas. Então, vocês vejam bem, eu andava com a galera do rock, mas não bebia. Eu andava com a galera dos estudos, mas era assim, né? De camisetão, bermudão, rock and roll. Aí eu andava no colégio com essa situação. Então, eu sempre era estranha nos ambientes em que eu circulava, não importava onde. Pois então, isso foi
durante toda a minha vida escolar, e aí eu tinha uma esperança de, quando eu fosse para a faculdade, eu finalmente me libertasse disso tudo. E aí eu fui direto para a arquitetura, na fé, assim, arquitetura é a minha salvação. Entrei para a arquitetura, logo nos primeiros semestres, eu, bem empolgada, né, fiz uma maquete na cadeira de maquetes, que era padrão para todo mundo, e a gente tinha liberdade de fazer o que quisesse em termos de locação. Aí eu botei a maquete no meio do planeta Marte, com direito a estacionamento para nave espacial e um calunga verde. E o professor olhou para mim e disse: tu é muito criativa para ser arquiteta. Gente, fiquei frustrada. Como assim? Eu era fã de Niemeyer e achava o máximo aquela loucuragem toda. Tudo bem. Aí, mais adiante, tirei um C de um outro professor e eu fui questionar, e ele disse que o trabalho estava muito bem escrito, era cópia. Daí eu disse: como assim é cópia? Então, me prova de onde eu copiei. E ele disse: se não é cópia, você escreve bem demais para ser arquiteto. Aí eu decidi, né, acatar os conselhos, afinal de contas, e fui para letras, já que eu escrevia bem demais, achando que eu ia me salvar. Foi a decepção da minha família. Imagina, saiu da arquitetura, foi para letras. Coitada da guria. E esse estranhamento, para mim, eu acho que ele teve a maior, digamos assim, o ápice do sofrimento para mim, em termos de exclusão, foi quando eu atingi a puberdade. Junto com isso, veio a minha vida afetiva, né? As pessoas, inclusive amigos, não aceitavam muito bem as minhas escolhas afetivas, e isso foi, para mim, eu acho que o maior baque, porque eu ouvi de duas grandes melhores amigas, e inclusive depois de uma das professoras, que era quase minha mãe, que o meu comportamento afetivo não se enquadrava naquilo que elas esperavam que eu fosse, e por conta disso elas tinham vergonha de mim. E a minha melhor amiga me disse que eu escondesse quem eu era neste lado, para que a mãe dela nunca soubesse e assim não pensasse que ela pudesse ser igual. Eu tive que ouvir isso, né? E foi muito duro para mim. E por conta disso, hoje eu me questiono de por que a gente tem que esconder as nossas bizarrices, né? Por que a gente se esforça tanto para parecer normal, sendo que todo mundo tem uma estranheza dentro de si? E aí a gente pensa na sociedade de hoje, todo mundo sempre se esforçando para ter um corpo que segue um modelo que é muito difícil de atingir, para ter uma vida que supostamente vai trazer felicidade, que também é muito difícil de atingir, e às vezes a gente atinge e não consegue ter a felicidade. Então, tudo isso veio junto com a história do meu pai, que eu herdei, além da miopia, a falta de vergonha, de assumir. E eu acho que é isso que faz diferença, né, na vida, assim. Meu pai não tem vergonha, mas não aquela vergonha na cara. Ele não tem vergonha de assumir quem ele é, por mais bizarro que às vezes pareça. E eu herdei um pouco disso dele. Por isso, hoje, eu posso dizer para vocês que eu não tenho vergonha de quem eu sou. Assumi uma profissão que gerava muita vergonha, que era o fato de ser artista. E também assumi uma profissão que não é exatamente vergonhosa, mas perante as outras muitas vezes gera vergonha, infelizmente no nosso Brasil, que é de ser professora. Sou professora, mas continuo sendo bizarra, porque sou artista. Eu sou do circo, eu danço, eu fiz um mestrado em artes cênicas, estudando performance, e gosto muito disso. Mas eu trabalho como professora ainda, e trabalho muito em cursinho. Então, vocês vejam que eu já fujo do padrão, né? Porque se vocês forem pensar, o cursinho trabalha praticamente só com professores homens. Pensem em quantas professoras mulheres vocês tiveram no cursinho. E aí me chamaram, e a minha chefe disse assim: Consuelo, vem, gosto do teu trabalho, confio em ti, mas faz o seguinte, toma um banho de loja, tá? Aí eu pensei, poxa,
Porque tu vê, né? E daí eu fiquei pensando, padrão, tudo bem, a professora que se espera, ou é uma velha chata, né? Ou é uma jovem recatada, bonita, só não é do lar, porque ela trabalha, mas de preferência uma jovem recatada. E aí fui lá, eu me sentia às vezes meio drag queen, assim, me montava para ir dar aula, tudo bem, mas eu gosto de dar aula, então eu ia com prazer. E um belo dia, no ano passado, eu recebi um convite para fazer um trabalho do GEDA, Companhia de Dança, onde eu danço, que eu tenho o maior amor em participar. E eles me chamaram para fazer um trabalho de literatura e dança, uma intervenção na Biblioteca Pública do Estado, me deram um livro, e eu peguei o livro do Caio Meira, um poeta, e tinha um poema com um verso que dizia que, às vezes, é preciso a gente descer do salto alto para estar à altura da vida. E eu achei aquilo tão genial que eu fiz uma performance. E a performance era me vestir assim, toda de plástico, como eu estou agora, só que sem nada por baixo, com uns sapatos, para criticar essa coisa da mulher plastificada, que fica presa a um modelo que não faz sentido. Mas, na realidade, ela quer se libertar, ela quer sair dessas amarras, que são difíceis, muitas vezes complicadas de se libertar, mas ela quer, porque ela precisa justamente estar à altura da vida. E aí foi fantástico, a galera adorou, e aí sabe o que aconteceu? Me postaram, né? Tiraram um monte de foto, me marcaram no Facebook. E o meu chefe, no final do ano, disse assim, Consuelo, não dá mais, tu vai ter que sair. Eu fui demitida por causa das fotos no Facebook. E aí eu fiquei questionando ele só sobre por quê, porque, na realidade, meus alunos sabiam que eu tinha um trabalho artístico, já tinham, inclusive, visto. E aí ele disse, tudo bem que tu seja artista, mas tu não pode postar isso no Facebook. E aí o que eu coloco é justamente que, na realidade, a gente continua repetindo esse padrão de esconder. Por que a gente tem que esconder o que a gente é? Porque eu trabalho na Legato, vocês devem estar vendo as fotos aí, ou já viram, é uma instituição que trabalha com deficientes. E aí a gente pensa, ela escolheu ser esquisita e assumir que é esquisita. Mas e os deficientes, que nascem esquisitos e não tem como esconder? Enquanto a gente pensar assim, a gente vai estar condenando todas essas pessoas a se sentirem menos ou se sentirem coitados porque não se enquadram nos padrões que se espera. Então, o meu recado aqui é que a gente apague uma história de centenas de anos de mutilação, de assassinato, de exclusão dessas pessoas, para que todo mundo olhe para si e não sinta mais vergonha de ser cego, de ser surdo, de ser deficiente com algum tipo de problema, como autismo, de ser portador de síndrome de Down, de ser gay, de ser lésbica, de ser judeu, de ser batuqueiro. Eu quero que os meus alunos não tenham vergonha de ser quem eles são. Então, o meu recado é que vocês, cada um bote para fora a sua esquisitice, porque se todo mundo for esquisito, isso que vai ser o normal. Gratidão.